pregação da palavra de Deus, eu posso dizer à luz da Bíblia que não é uma verdadeira igreja. Aleluia. Não é uma igreja fiel, não está trilhando o caminho do Senhor, porque a igreja, uma igreja verdadeira, é uma igreja que ama a palavra de Deus. Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Não é pelas histórias de conto de fadas que eu tenho contado a vocês, mas pela palavra que vos tenho falado. Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos lava. É a palavra que nos purifica. Porque a palavra de Deus, ela é uma bússola para a nossa vida. A palavra de Deus é ela que nos dá o norte certo, por ela chegaremos às mansões celestiais. O salmista no Salmo 119 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Por que lâmpada? Na época do salmista, no contexto em que ele viveu, eles não se dispunham da tecnologia, irmão Alex, que temos hoje, de iluminação. Naquela época eles contavam com o auxílio de uma lamparina. Uma pequena lamparina que iluminava apenas a porção dos seus pés. Para que à medida que eles caminhassem, eles pudessem caminhar com firmeza, porque estavam enxergando aonde estavam caminhando. Então por isso que o salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o que significa isso? A palavra de Deus, ela nos auxilia em decisões pontuais. Em decisões do dia a dia. E ele segue dizendo, ela não é só lâmpada para os meus pés. Ela também é uma luz para o meu caminho. Enquanto aqui estivermos em nossa jornada de fé, nós sempre poderemos contar com o auxílio, com a iluminação, com a orientação e com a direção da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Tudo o que precisamos está contido aqui, neste livro sagrado. Então, meus irmãos, nesta tarde o Senhor me direcionou a esta palavra, este texto aqui, esta porção da Bíblia, registrado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, que traz por título, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. O fogo e a glória de Deus são, neste contexto bíblico do capítulo 7 de 2 Crônicas, são os sinais da sua aprovação. Deus mandou fogo, Deus enviou a sua glória como sinal de que ele estava aprovando, como sinal da sua aprovação. Então aqui nós vamos ver, apenas para contextualizar aqui brevemente, para os irmãos, para a igreja do Senhor. Israel, meus irmãos, ele foi reino unido. Ele foi reino unido até Roboão. O primeiro rei que reinou sobre Israel chamava-se Saul. 1 Samuel capítulo 15 nos fala que o povo de Israel, o povo de Deus, ao ver que todas as nações que o rodeavam, Israel, ao ver que todas as nações vizinhas que o rodeavam, cada qual tinha um rei que governava sobre elas. Cada qual tinha um rei que governava sobre si. E o povo de Israel desejou no seu coração também ter um rei que governasse sobre eles. Até então, o governo era teocrático. Era Deus, apenas Deus que governava. É óbvio que Deus sempre governou, que Deus sempre esteve no controle da história, porque Ele é soberano. Mas, falando de hierarquia, era o período em que o governo teocrático governava. Era só Deus que governava. Não tinha nenhum rei ainda que tinha se levantado. O período da monarquia ainda não existia. Então o povo viu que todas as nações tinham um rei, e eles disseram, Senhor, nós também queremos um rei que governe sobre nós. Jesus ensina no Evangelho de Mateus qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente. Não era da vontade de Deus. Mas Deus, em seu amor paterno de pai, dentro da sua vontade permissiva, existe a vontade permissiva e existe a vontade diretiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é aquilo que parte do coração de Deus. É aquilo que Ele quer que aconteça. É aquilo que é desejo dele. Mas a vontade permissiva, já diz o nome, Ele apenas permite, mas não parte do coração de Deus. Então Deus permitiu que Saul se assentasse no trono sobre a terra de Israel, mas não partiu do coração dele. Na verdade, Saul foi escolhido pelo povo para governar sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus então se lembra, certo dia, do que um povo chamado o povo de Amaleque, os amalequitas, eles tinham se levantado, irmão Alex, certa feita, contra o povo de Deus,
Deus ordenou os israelitas se deslocar por um determinado caminho. E no meio do caminho dos israelitas, enquanto eles deslocavam, Amaleque se opôs ao povo de Israel e tentou impedi-los de passar por aquele caminho que Deus os tinha ordenado se deslocar. Deus então se lembrou do que Amaleque fez ao seu povo de Israel. Aí você me pergunta, irmão Osmar, Deus